não sabem se precisam aceitar a resposta da operadora, pagar esse procedimento ou tratamento particular, ou se aquela negativa pode sim ser questionada. Hoje vamos conversar de forma simples sobre esse assunto, né, para trazer aqui para vocês quais são os direitos do paciente diante de uma negativa, como agir, quando o tempo também pode fazer a diferença para a nossa saúde, como que nós podemos resolver esse problema. E para isso, a advogada, não a advogada, a advogada de saúde, Andresa Pessoa, seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Estou pagando o plano de saúde lá todo direitinho, todo mês estou pagando lá meu plano. E aí, quando eu mais preciso do atendimento, o plano nega. O que fazer? Porque quando a pessoa busca por uma ajuda de uma advogada, a resposta é mais rápida, imediata, não é? Demora muito, eu vou morrer para depois ter resposta. Como que funciona? A primeira coisa que a gente tem que saber é que existe muita negativa do plano de saúde, mas a gente não pode aceitar aquilo ali como uma sentença, aquilo ali não é uma decisão final. A gente tem que analisar, cada caso é um caso, a gente tem que saber o que é que está sendo negado, por que está sendo negado e buscar solucionar, no caso concreto, da melhor forma. Então, falando com você que está em casa, que já passou por isso, ou está passando por isso nesse exato momento, tem solução. Então, na hora da contratação do plano, eu preciso saber até onde eu posso ir, né? Para também não estar reclamando de algo que o plano negou, porque eu nem contratei aquele serviço. Tem isso também? Tem isso. Existe uma coisa que muito se fala e que às vezes as pessoas não sabem o que é, que se trata do rol da ANS. O rol da ANS basicamente é uma lista de cobertura obrigatória mínima. Então, está no rol da ANS, o plano de saúde é obrigado a custear. Mas até nos casos de coisas que não estão no rol da ANS, o plano também é obrigado a custear. Porque como eu falei, o rol é uma lista e a medicina, a ciência, ela avança de forma mais rápida do que essa lista. Então, vai existir um tratamento melhor, um tratamento menos invasivo, um tratamento que preserve a sua qualidade de vida, a função de um órgão, por exemplo, e possivelmente ele não vai estar no rol da ANS. Então, mesmo que não esteja, é possível sim buscar a autorização e o custeio do plano de saúde daquele procedimento, se for o melhor caso para aquela pessoa especificamente. E aí vamos lá, doutora, é o que acontece muito, né? Em alguns casos que nós já ouvimos aqui, inclusive. A pessoa procura o plano de saúde e tem a negativa. Essa, às vezes, é um procedimento, um tratamento que tem uma certa urgência de ser realizado. Neste caso, é sim possível buscar, por exemplo, uma decisão, uma liminar de um juiz para que esse tratamento seja executado enquanto se discute se ele deveria ou não ser realizado? Perfeito. Você falou em liminar e no direito a gente usa muito essa palavra, né, uma tutela de urgência, e a gente quando busca uma liminar é basicamente por dois motivos, porque existe a probabilidade de você ter aquele direito e existe a urgência, existe o risco de você não ter aquela decisão de forma rápida, de forma célere no seu processo. E em casos de saúde, como a gente está tratando de negativa, isso pode custar a vida do paciente, a vida do beneficiário, né, do familiar daquela pessoa. Então, é possível, sim, recorrer ao judiciário claro, cada situação é única, como eu falei inicialmente, mas é possível, sim, buscar uma liminar, uma tutela de urgência no processo e ter uma decisão rápida e garantir a manutenção, a saúde, realizar uma cirurgia, iniciar uma terapia, como vocês estavam falando de psicólogo anteriormente. Então, é possível, sim. Existe algum tipo de documentação, de provas que precisam ser observadas por esses usuários, para que no momento que precisar ter tudo isso à mão e não ficar dificultando o processo para que seja mais rápido ou não? Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente vai solicitar algo para o plano de saúde, quando a gente precisa de algo do plano de saúde, a gente tem que solicitar, tem que pedir uma autorização. E aí o plano tem que dar uma resposta. E aí essa resposta, que no caso de quando ele negar, vai ser uma negativa, a gente vai usar isso para provar para o juiz que você precisa realizar um procedimento, precisa de um tratamento médico e aquilo vai ser negado. Então, o ideal é ter o laudo médico bem fundamentado, explicando o porquê que naquele seu caso concreto você precisa daquele tratamento, daquele procedimento, o risco que você vai ter se você não fizer com urgência e a negativa do plano de saúde, a resposta do plano de saúde. Tá. Outra coisa que também é bastante comum é
quando a gente fala de um tratamento, de um exame, de um procedimento, é até mais fácil de as pessoas entenderem rapidamente se deveriam ou não buscar ajuda. Mas quando se trata, por exemplo, de alguns medicamentos que são absurdamente caros, né, que o usuário precisa fazer uso e o plano de saúde não dá o suporte, diz que não vai poder realizar aquele medicamento. Como é que funciona nesse caso? É a mesma lógica. Tá. E também existe uma urgência. Não é a mesma urgência de uma pessoa que precisa realizar uma cirurgia, de que está no UTI, por exemplo. Mas, a depender da doença, quanto antes você iniciar o tratamento, mais benefício para o caso a pessoa vai ter. Então, em casos de medicamentos também, o indicado é que se siga o mesmo procedimento. Solicita autorização do plano de saúde, tem um relatório médico fundamentado explicando o caso, que seu médico detalhe da melhor forma possível e solicita autorização ao plano de saúde. Em caso de medicamentos especificamente, é muito comum também ter negativa e principalmente por conta do alto custo, como você falou, tá? Mas o que eu sempre digo é... o alto custo, ele não pode ser uma barreira, um motivo, uma justificativa válida para o plano de saúde negar, porque o plano de saúde é um contrato de risco, porque se não fosse assim, a gente não teria o plano de saúde, quando adoecesse, teria que ter dinheiro para pagar. A gente paga o plano de saúde para, se eventualmente precisar, você ter onde buscar ajuda. Tá. Então, o fato de ser caro, independentemente do valor, não é uma justificativa para o plano negar. Eu vou deixar você fazer a pergunta, eu estou perguntando muito porque eu sou muito curioso, né? Mas deixa eu fazer só mais uma, pode ser? Tá. E no caso, existem modalidades, né, de com coparticipação, sem coparticipação. Isso também gera uma confusão gigantesca na mente do usuário, né? Porque já imagina que, tá negando porque eu tenho que pagar uma parte. É muito confuso, eu sei. Né? E muita gente, principalmente para um público que é o público mais idoso, né? Um público que usa muito o plano de saúde, tem muita necessidade de plano de saúde e tem pouco esclarecimento sobre essas minúcias do contrato. Existe diferença de com e sem coparticipação? Para essa questão de autorização de procedimento de medicamento, não faz diferença se o plano tem o fator moderador da coparticipação ou não, tá? Porque a coparticipação é justamente uma forma de diminuir o valor da mensalidade do plano de saúde. Então, basicamente em vez de pagar um valor cheio, você paga um valor menor e paga mais quando, de fato, você utilizar o plano de saúde, certo? Então, não é o fato de ter a coparticipação que o plano pode usar disso para negar da mesma forma. Perfeito. É uma injustiça, né? É um serviço que éramos para ter algo muito bom e de forma gratuita, pelo menos é assim que é vendido, mas é precariamente péssimo, então muitas pessoas precisam de fato buscar um plano de saúde. Então você paga todo mês e quando precisa de ajuda é negado. É incrível isso. E aí é muito importante que você busque a orientação de um profissional que tenha toda a expertise ali de entender como é que isso funciona. Eu vou fazer isso sem primeiro consultá-la, mas acredito que ela vai gostar bastante. Caso você tenha alguma dúvida, ir lá no direct, por exemplo, do Instagram e fazer uma pergunta e tentar entender alguma situação que você esteja passando. Eu acredito que não será nenhum problema da doutora ou da equipe dela responder. Então, no final do programa, você vai lá no nosso Instagram, @entreelas.tv, e você acompanha também o @ dos nossos convidados, e o dela também estará lá para que você possa consultá-la caso precise. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, boa tarde. Seu nariz é lindo. Poxa, eu acho tão lindo o nariz assim. Que ela tem umas afirmações, Rapaz, né? que nariz lindo ela tem. Tem um narizinho lindo.